Bem-vindo a mais um episódio de Fluent Roots with Larissa Maia. Eu sou a Larissa e hoje eu quero conversar com você sobre como funciona a percepção da fluência. Alguns dias atrás eu tive um pensamento muito curioso. Eu estudo inglês desde os 7 anos de idade e quando eu tinha mais ou menos por volta de 10, 11 anos, eu já conseguia falar de forma fluente, entender a maior parte das coisas que eu ouvia. Claro, produzir a linguagem de uma forma natural, por assim dizer. Então, outro dia, essa semana mesmo, eu estava fazendo alguma atividade normal da minha rotina em inglês e pensando em inglês durante essa atividade, e aí me bateu o seguinte pensamento: uau, eu realmente sei outra língua. Essa parece uma frase muito simples, mas naquele momento eu percebi: caramba, eu realmente falo em inglês, eu penso em inglês, eu consigo falar com qualquer pessoa falante de inglês, eu entendo músicas, entendo filmes. Isso é uma habilidade, na verdade, extraordinária. Embora tenha se tornado comum aprender uma língua diferente, principalmente com a globalização, com essa era digital em que a gente vive, e se você tá aqui nesse canal é porque você aprende ou gostaria de aprender línguas, é interessado nesse tema, então certamente isso é um tema comum para você, é uma ideia comum, mas é muito incrível essa ideia de que a gente tem a habilidade de realmente compreender todo um código de linguagem utilizado por determinadas pessoas em uma parte diferente do mundo da que a gente nasceu. E aqui vem, na verdade, o pensamento curioso que eu tive. Eu quis fazer uma experiência. Eu disse para mim mesma: pense determinada frase em português. Eu pensei essa frase em português e disse para mim mesma: pense essa determinada frase em inglês. E eu travei por alguns segundos. Claro que a resposta, essa tradução, me veio alguns segundos depois, mas primeiro eu travei, não consegui. E isso, claro, é muito interessante porque, para mim, essa é uma atividade rotineira, pensar em inglês. Então, foi aí que eu resolvi também ler um pouquinho mais a respeito de aquisição de linguagem. Esse já é um assunto que eu estudo diariamente, mas nesse dia em específico eu fui buscar evidências ou uma fundamentação do porquê essa trava acontece. Primeiro, que o nosso cérebro ele vai mudando mesmo durante o aprendizado de uma língua. No início, tudo é muito esforço, tudo demanda muita energia da nossa parte. Demanda que a gente preste atenção nas palavras, que a gente propositalmente adquira vocabulário, que a gente pense sobre as regras gramaticais que a gente vai aplicar. Enfim, são muitos processos cognitivos acontecendo o tempo todo e é muito esforço e realmente muita energia que o nosso corpo, que o nosso cérebro usa para fazer todas essas atividades. A gente pensa coisas como que fala mesa nessa língua que eu tô aprendendo? Será que essa ou aquela preposição é melhor para usar se eu tô falando de um lugar? A gente começa a entender, quando estuda gramática, o que é, qual a diferença de um adjetivo e de um advérbio, por exemplo. Então, são realmente muitos detalhes ali. Só que, com o passar do tempo, e obviamente com a constância, com o estudo intencional, o nosso cérebro e todas essas atividades passam a não passar mais por tantas etapas. É como se a gente tivesse uma ideia e imediatamente essa ideia aparecesse nessa língua-alvo, qualquer que seja ela. É importante então notar que, na verdade, a fluência, ela não acontece quando você sabe todas as palavras naquela outra língua, quando você entende todos os conceitos. Aqui, inclusive, um disclaimer: provavelmente você não sabe todas as palavras e não entende todos os conceitos na sua língua materna, mas isso não te torna menos fluente nela. A fluência realmente acontece quando a gente deixa de passar pela fase da tradução mental. Por exemplo, a palavra casa. Quando você está aprendendo uma língua nova, quando você está aprendendo a ler,
Você vai ler casa muito devagar, você vai reconhecer letra por letra. Depois você vai pensar, quando essas duas letras estão juntas, elas formam esse outro som diferente. E isso é aqui a diferença entre, por exemplo, um fonema e um grafema. Esse é um assunto para um outro vídeo. Mas a gente vai aprendendo etapa por etapa, até que um dia você olha a palavra casa e, na verdade, tanto o som vem naturalmente, casa, quanto a sua mente imediatamente te mostra uma casa. Existe alguma representação visual, imaginativa dentro do seu cérebro que representa uma casa, justamente. E é nesse momento que você pode começar a considerar que você está adentrando no nível de fluência. A palavra em si desaparece, mas o significado fica bem evidente, fica na nossa cara. Nesse momento, sim, a gente está começando a ser fluente. E quando isso acontece, com um texto inteiro, com um vídeo inteiro, isso te mostra que você não está precisando mais fazer todo aquele esforço. Muita gente acha que fluência é falar rápido, ou que é ter um sotaque perfeito, ou que é realmente saber todas as palavras e nunca esquecer nenhuma palavra. Fica aqui, inclusive, uma curiosidade. Se você ainda não fala múltiplas línguas, mas pretende aprender alguma, saiba que por um breve período você vai ficar um pouco ruim em todas elas. Você vai esquecer várias palavras na sua língua materna, na língua nova. Se você for adquirir uma terceira, uma quarta, uma 10ª língua, vai ter esse momento sempre. A gente sofre uma leve piora antes de melhorar. Isso é normal, isso é um sinal de melhora. Sempre que você sentir, meu Deus, estou começando a esquecer palavras óbvias, termos que eu uso todo dia, toda hora, como pode? Isso não é um boicote, isso não é uma regressão. Pelo contrário, você pode considerar isso um sinal muito legal de progresso. E em algum momento, a gente até esquece que está usando uma língua nova. Ela não vira mais, falar aquela língua não é mais o objetivo final, ele é o meio. A língua deixa de ser uma coisa, exatamente, que a gente está buscando, e passa a ser o meio pelo qual nós alcançamos tantas outras coisas. Então, você passa a simplesmente ouvir uma música e entender o que o cantor está falando. Você lê um livro e simplesmente entende o que está ali. O seu cérebro não fica mais, meu Deus, essa palavra é isso e essa é aquilo, então essas palavras juntas formam essa ideia. Você só olha e entende exatamente como acontece na sua língua materna. Mas tem também um problema interessante. Quando eu tentei pensar propositalmente em inglês, eu te contei que eu travei por alguns segundos. Isso acontece porque, e aqui sem muitos termos técnicos, porque eu estava observando esse procedimento. O meu cérebro estava pensando sobre a atividade de traduzir uma coisa que eu já sei, mas naquele momento ele estava focado na ideia de que ele precisaria traduzir. E isso te dá uma ótica extremamente consciente, te dá uma ótica de muita percepção. Quando nós observamos uma habilidade automática, ela volta a exigir um controle consciente. Isso acontece, por exemplo, com dançarinos. Eu também sou dançarina e professora de uma dança em casal chamada Zouk Brasileiro. Se você ainda não conhece, recomendo muito que conheça, que descubra como é. Você provavelmente vai se apaixonar também por essa dança. Mas eu sou professora de dança também e sou dançarina por hobby, por paixão. E todas as vezes que eu estou treinando um movimento específico, mesmo que eu já saiba esse movimento, mas quando eu quero entender exatamente o que meu corpo está fazendo para produzir aquela movimentação, o movimento se torna extremamente mecânico, esquisito mesmo. E eu até perco um pouco da habilidade de fazer isso de uma forma natural, da forma automática que normalmente eu faria. Porque naquele momento eu estou colocando um holofote sobre esses pequenos processos pelos quais eu passo fazendo o movimento. A mesma coisa acontece com quem dirige. Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente precisa pensar muito. Embreagem, troca de marcha, dar seta, prestar atenção se o meu farol está aceso ou não está.
ajustar o retrovisor, eu preciso ver muitas coisas ao mesmo tempo, preciso calcular a distância que os outros carros estão de mim, a velocidade, dá tempo ou não dá de passar. Enfim, são muitos pequenos processos acontecendo. Em algum momento, quanto mais você repete, quanto mais você pratica, isso fica tão automático que se alguém te pede para você explicar exatamente o que você fez, você nem sabe descrever todas as etapas pelas quais você passou. Isso é normal. Então, aqui o que eu quero te mostrar é que todas as habilidades da nossa vida, sejam elas um esporte, uma dança, dirigir, cortar um legume na sua cozinha, qualquer coisa que você precise fazer, incluindo aprender uma língua, vai passar por esses pequenos microprocedimentos que quando você está aprendendo e está muito consciente sobre eles, ou mesmo quando você já aprendeu, se você tenta observá-los de perto, com uma lente, digamos, mais aproximada, mais específica, você vai ficar confuso, você vai travar um pouco, o seu cérebro vai ter alguns segundos ali de hesitação, de o que eu faço mesmo? Como é que faz isso mesmo? Isso é normal e na ciência isso tem um nome. Na psicologia da aprendizagem, isso se chama processo de automatização. Quanto mais a gente pratica uma habilidade, menos esforço consciente essa habilidade exige. Essas tarefas, incluindo aprender uma língua, passam a deixar de parecer difíceis depois de um certo tempo. Talvez a parte mais legal de aprender uma língua seja justamente essa. Um dia, ela deixa de ser uma língua estrangeira. Ela passa a fazer parte da sua vida. Você consegue desenvolver mais a sua personalidade falando naquela língua. Você simplesmente pensa nela. Ao ter contato com essa língua, seja através de uma música, um filme, uma outra pessoa falando essa língua perto de você, você ativa gatilhos no seu cérebro que te dizem que aquele é o momento de usar aquela habilidade. E ela realmente passa a fazer parte de quem você é. Para encerrar esse vídeo de hoje, eu queria te deixar uma pergunta. Você já passou por isso na língua que você está estudando? Já sentiu que a língua que você escolheu estudar agora faz parte de você? Já se percebeu pior durante o seu processo de aprendizado? Como foi isso? Eu gostaria muito de ouvir a sua história, porque ouvindo as histórias das outras pessoas, a gente também aprende muito mais. Muito obrigada por ter estado hoje comigo. Eu desejo que você possa se observar muito durante o aprendizado de línguas, poder identificar esses momentos e que em breve, se ainda não chegou, que em breve chegue esse momento de você sentir que está plenamente vivendo nessa língua que você escolheu estudar. A gente se vê em breve em um próximo vídeo. Tchau, tchau!